E aí, amigos, tudo bem com vocês? Vamos para um papo filosófico, falar um pouquinho de filosofia. Queria falar um pouquinho com vocês sobre um filósofo que até aqui eu não falei, né? E que é muito importante. Eu estou falando de Aristóteles, né, que juntamente com Sócrates e Platão forma aí a chamada Santíssima Trindade, né, da filosofia antiga, como alguns costumam dizer, né? Aristóteles, ele foi discípulo de Platão. Diz a história, diz a tradição que foi o discípulo preferido de Platão. Inclusive, ele estava cotado para herdar a academia, né, de Platão, academia que era a escola de filosofia de Platão. Ele acabou não herdando a escola, né, a academia platônica, simplesmente porque ele era estrangeiro e havia um preconceito muito grande contra estrangeiros, né? E, além disso, Aristóteles tinha sido preceptor de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, da Macedônia, que acabou invadindo a Grécia. Então, assim, Aristóteles ficou numa posição meio complicada. Então, acabou não herdando aí a Academia de Platão. Com isso, ele teve que fundar a sua escola de filosofia, o chamado Liceu. Ele deu esse nome em homenagem a Apolo Lício, né, o deus Apolo. Seus discípulos ficaram conhecidos como os filósofos peripatéticos. É uma expressão muito engraçada. A expressão peripatético significa aquele que caminha, aquele que anda em círculos. Diz a lenda que Aristóteles gostava mais de ensinar a seus discípulos nos jardins da academia, andando, circulando, né? E aí eles acabaram sendo apelidados de peripatéticos. Tá? Mas vamos lá, qual a importância de Aristóteles na filosofia antiga? Importância muito grande, né? Ele foi importante porque ele iniciou assim um momento, né, dentro da filosofia antiga que fez com que ele rompesse, digamos assim, com aquela visão platônica, aquela teoria das ideias defendida por Platão, que inclusive a gente já comentou aqui na Polis, né, quando a gente falou na filosofia platônica. A gente sabe que Platão é o criador da teoria das ideias, que aparece lá naquele mito da caverna. Né? Platão valorizava basicamente o mundo das ideias, né? O mundo das aparências, o mundo das experiências sensíveis, do mundo, né, sensível. Aquilo ali para Platão sempre representou uma grande ilusão. E foi exatamente nesse ponto que Aristóteles rompeu com Platão. Tá? Ele rompeu por quê? Porque ele dava muita importância aos sentidos no processo de conhecimento da realidade. Né? Para Aristóteles, os sentidos, a visão, a audição, né, por mais que eles possam nos enganar, eles são o caminho, a via através da qual o exterior, o mundo exterior, o mundo que está à minha volta, né, chegue até o meu conhecimento. Tá? O que não significa que eu devo absorver aquilo que os meus sentidos me passam e não questionar. Não era bem por aí. Tá? Mas Aristóteles entendia que o mundo, né, material, o mundo da experiência, ele era importante para se chegar ao conhecimento. Tá? Então, nesse aspecto, ele rompeu com Platão, que evidentemente desprezava, né, a possibilidade, ou qualquer possibilidade, de que as aparências pudessem ajudar a chegar a algum tipo de conhecimento. Esse é o primeiro ponto. E, para muitos, Aristóteles ele é considerado como uma espécie de precursor da biologia. Ele se preocupou em analisar, classificar os seres vivos de um modo geral em famílias, né, em espécies, aquilo que os cientistas fazem hoje. Né? Ele fez isso com os animais, com os vegetais, tá? Procurando fazer uma classificação, uma separação. O pai dele era médico, né? E possivelmente ele tem herdado, né, esse interesse do pai, né, esse interesse que pende assim bastante para o lado, né, do trabalho científico. Então Aristóteles foi muito importante. Só que ele procurou assim buscar, né,
nesses seres que constituem, né, o nosso universo, os seres de um modo geral, ele procurou buscar a essência de cada um deles. Não é? Como é que a gente pode exemplificar esse trabalho aristotélico? Ora, por exemplo, a gente tem, imagine um cão, né? Um cachorro, a gente tem várias espécies de cães, né? Cães grandes, pequenos, de uma cor, de outra, com muito pelo, com pouco pelo e tal, mas existe alguma essência, né, em todos os cães que faz com que eles se tornem cães. Então era basicamente isso que Aristóteles buscava. A essência de cada ser, né, dos vegetais, dos seres vivos, dos seres de um modo geral, que tornavam aqueles seres, né, únicos. Tá? Então, independentemente das diferenças que pudessem existir em cada um deles. É aquela classificação que a ciência faz, animais que são mamíferos, que são anfíbios, né? Enfim, essa classificação que a gente vê na atividade científica, no trabalho científico. Aristóteles foi um precursor disso tudo. Tá? E uma outra coisa muito interessante, quando se fala na filosofia aristotélica, as chamadas causas da realidade do ser. Né? O que compõe, o que constitui o ser. Tá? Então, são as chamadas causas da realidade do ser. Assim que ficou conhecido esse estudo, esse trabalho, né, aristotélico. Ele falava na causa material, na causa formal, na causa eficiente e na causa final. Todos os seres seriam resultado da ação dessas 4 causas. Né? Como assim causa material? Ou seja, a matéria, né, que constitui todos os seres são constituídos de uma matéria. Né? Depois ele fala na causa formal, né, a forma desses seres, né, na causa eficiente, ou seja, o que contribui para que aquele ser seja o que ele é, né, da forma como ele é. E, finalmente, a finalidade, a causa final. Né, qual é a finalidade daquele ser? Ou seja, na natureza, né, todos os seres eles têm, né, um papel, uma finalidade. A maneira mais interessante para você explicar isso seria o quê? Muita gente fala, por exemplo, e o próprio Aristóteles falou, no trabalho de um escultor. Né? Vamos imaginar um escultor que vá realizar, esculpir um determinado trabalho, uma escultura. Então ele tem a matéria, né, que seria o quê? Imagine um mármore, vai fazer uma escultura de mármore. Então qual seria a matéria daquele ser? Né? Seria o mármore. Qual seria a forma daquele ser? Seria a forma que o escultor gostaria de dar àquela escultura. Imagine que fosse um escultor grego que quisesse fazer a escultura de um corpo humano, um homem. Tá? Então essa seria a forma, tá? A causa formal. A causa eficiente, o que seria? Seria, né, o agente que atuou para que aquele ser, aquela escultura fosse produzida. Então, qual seria a causa eficiente? Seria o próprio escultor. Tá? E, finalmente, a causa final. Para qual a finalidade daquele ser, no caso, entre aspas, a escultura ali. Né? Imagine que o escultor quisesse fazer a escultura de um militar, de um soldado ateniense, para homenagear, né, os militares atenienses. Então, essa seria a finalidade daquele ser. Tá? Então você tem matéria, forma, ação eficiente e a finalidade. Isso estaria presente em todos os seres, segundo a visão aristotélica. Isso é uma coisa que, né, fala-se muito. Não tem como se falar em Aristóteles sem falar nessas causas da realidade do ser, ou causas que contribuem, que atuam para, né, a realidade daquele ser. Uma outra coisa interessante também, ainda falando no ser, né, Aristóteles colocava também, né, a questão do ato e da potência. O que seria o ato no ser? Seria aquilo que já é no ser, aquilo que já está presente nele. E a potência seria o quê? Aquilo que não existe naquele ser ainda, mas que pode vir a ser. Ou seja, o que é, mas não pode, que pode vir a ser. Tá? Fica complicado, mas a gente pode tentar descomplicar. Não é? Imagine, por exemplo, que
você, né, tem uma habilidade incrível para música, né? Tem habilidade para tocar algum instrumento, né? Mas que por falta de uma experiência, né, com música, você nunca tenha manifestado essa habilidade que você tem. E de repente, por um acaso, uma circunstância que ele chamava de acidente, né, você tem contato com algum instrumento musical e você descobre que tem uma habilidade impressionante para a música e aquilo passa a fazer parte da sua realidade, né? Então isso seria o quê? A potência que foi resultado de uma experiência acidental que viria a se transformar em ato, fazer parte do ser, desse ser que é você. Tá? Ao mesmo tempo também, algumas características que seriam inerentes a alguns seres, elas podem ser, digamos assim, inviabilizadas por algum acidente que impede que isso aconteça. É o caso, por exemplo, de uma árvore, né, de frutífera que não dá frutos por causa de algum acidente da concorrência, de algum fator que impeça que aquela árvore frutifique, né? Então seria um processo contrário aí, tá ok? Então, assim, Aristóteles ele teve um papel muito importante na filosofia antiga, tá? Por quê? Porque apresentou uma visão, né, que, de certa forma, rompeu com aquela visão da teoria das ideias de Platão, né, e isso aí estimulou os seus seguidores, né, a criarem uma nova linha, né, filosófica, digamos assim, mais específica, mais original. Influenciou muito, por exemplo, os filósofos orientais, Averroes, Avicena, né, árabes, que foram responsáveis né, pelo trabalho de registrar, né, traduzir os textos aristotélicos e permitir que eles chegassem a nós a partir da Idade Média. Tá? Então, Aristóteles assim teve um papel muito grande entre os filósofos gregos antigos, tá ok? E conforme eu disse, juntamente com Sócrates e Platão, ele forma, né, aquele trio, né, que representa assim os três grandes nomes da filosofia grega clássica, tá ok? Ou seja, anterior à filosofia helenística. Falou, gente? Beijo para vocês e até a próxima.